Na Prevê FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h03, voltamos com o primeiro jornal e hoje, dia 8 de janeiro, há 2 anos atrás, nós tínhamos aquelas cenas terríveis da tentativa, né, da depredação, do vandalismo em Brasília. E nós vamos conversar agora com o doutor Guilherme Rocha, advogado especialista em direito eleitoral, a respeito da sequência de tudo isso, punições, processos, prisões. Doutor Guilherme, bom dia, satisfação em tê-lo aqui no Primeiro Jornal. Bom dia a todas e todos. Eu que agradeço, sempre um prazer e uma satisfação participar com vocês. Doutor Guilherme, a gente relembrando, e é inevitável que não se relembre de hoje, né, há 2 anos atrás, essa data, de tudo que aconteceu em Brasília, né? A depredação dos 3 poderes e tudo mais. Nós temos mais de 371 pessoas presas e a sequência de tudo isso, os financiadores, as demais pessoas envolvidas, quando começa realmente o judiciário a também intimar essas pessoas, doutor? Olha, de fato, né, como bem dito aí, 2 anos que hoje nós completamos 2 anos de uma situação que preocupou bastante nós que atuamos com direito, mas preocupou o país, porque mostrou também que a nossa democracia, ela ali deu uma balançada, né? E aí começaram as investigações, precisamente mais de 2.000 pessoas passaram a ser investigadas. Existem alguns processos que já foram concluídos, né? E essas pessoas já foram, ou melhor, estão presas nesse momento, estão já cumprindo as suas penas. Nós temos processos que já terminaram, mas as pessoas estão foragidas, elas estão sendo procuradas. Nós temos processos em andamento dessas mais de 2.000 pessoas que começaram a ser investigadas no próprio dia 8 de janeiro. Mais de 500 admitiram, né, que praticaram algum tipo de delito. Geralmente essas pessoas que admitiram, elas admitem os crimes que o Supremo passou a chamar de crimes menores, né? O Supremo, em relação a esse fato, dividiu 2 tipos de crimes, os graves e os menores. E pelos crimes graves, a gente não tem aí as confissões, ou pelo menos elas são muito raras. Então o Supremo, ele segue com inquéritos abertos para muitas pessoas. Então tem todo tipo de situação nesse momento. A gente tem pessoas que ainda estão sendo investigadas, ou seja, sequer foram processadas até esse momento. Nós temos os que estão respondendo o processo e nós temos aqueles que já foram condenados. Agora, o judiciário volta em fevereiro e a expectativa é que também os financiadores, né, vamos dizer assim, os peixes grandes também sejam investigados e indiciados e posteriormente condenados, né, doutor? Exatamente. Essa investigação é mais complexa. Esses processos que já até terminaram são aqueles que eram, digamos, mais simples. Não quanto ao que foi feito, né, mas quanto à qualidade da investigação. Porque se eu tinha ali uma câmera de segurança identificando alguém que entrou e destruiu um patrimônio público, eu já tenho todos os elementos para finalizar rápido esse processo. Agora, identificar quem financiou, qual era a intenção, onde se pretendia chegar, quem mais participava, essas investigações estão em andamento. No final do ano passado, nós tivemos algumas medidas, né, da Polícia Federal, de busca e apreensão, de prisão preventiva, que nos revelaram, inclusive, que a situação era ainda mais grave do que se imaginava, né? Imagine pensar que em 2025, né, para falar do hoje, nós estamos aqui conversando sobre um projeto de assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de um presidente da República e de um vice-presidente da República. Isso é muito grave. E que pena, né, que tudo isso aconteceu e por isso precisa seguir aí os próximos passos de uma investigação muito séria, processo e, se o caso, condenação.
Doutor Guilherme, a gente pode dizer que foi algo diferente e desafiador para o judiciário brasileiro julgar todos esses casos. Muito difícil, muito desafiador, por tudo que envolve a democracia brasileira, assim como a democracia de todos os países da América do Sul. Ela não tem a maior estabilidade. A gente gosta muito aqui no Brasil de comparar o nosso país com os Estados Unidos. E eu também gosto muito de fazer isso com os nossos alunos, com os meus alunos. E eu digo a eles, olha, vejam que nos Estados Unidos nós temos uma Constituição que está vigente desde 1789. Aqui no Brasil, a nossa última Constituição é de 88, 1988. E nós já passamos por 8 constituições. E pensar que a nossa democracia esteve sob ataque há 2 anos é pensar que talvez nesse momento nós estivéssemos na 9ª Constituição, o que é terrível, o que é ruim. Né? Um país é estável quando ele não muda a sua Constituição, como os Estados Unidos, já que a gente gosta de usar esse país como parâmetro. A falta de estabilidade, quando a gente olha para a história, a gente entende. Nós estamos na 8ª Constituição, e qual é a nossa estabilidade quando a gente sofre um ataque tão sério às instituições, simultaneamente, né, as 3 instituições que representam os 3 poderes? É bastante desafiador o que a gente está vivendo ainda e está falando. A gente imagina também, doutor, quando já no final de 2022, depois do início de 2023, aquelas pessoas se aglomerando de frente aos quartéis em Brasília, mas em boa parte do Brasil também, em cidades pequenas também aconteceu isso. Essas pessoas que foram convocadas, como é que essas pessoas viviam, né? Essas pessoas não tinham emprego, elas ficavam 24 horas em frente aos quartéis. De repente essas pessoas, de um ato de ignorância, ficavam fazendo reverência a pneus. Essas pessoas, num ato de ignorância, com o celular na cabeça, pedindo para os extraterrestres salvarem o Brasil, emitindo sinais de luz para que extraterrestres salvassem o Brasil. Quem são essas pessoas? Quem manipulou essas pessoas? O que foi feito com essas pessoas para que elas tivessem atitudes dessa forma, e inexplicáveis, inclusive, né, doutor? Pois é, e aí essa colocação ela é muito importante, porque nos leva para um outro assunto. Né? Salvo engano, foi pauta ontem, a Meta, que é a empresa proprietária de redes sociais como Facebook e Instagram, divulgou que não vai mais adotar os controles tradicionais de checagem que ela vinha utilizando. A gente está em uma sociedade de informação, todo mundo tem muita informação, né? Mas qual é a qualidade dessa informação? E qual é a aptidão da nossa sociedade de verificar a qualidade disso? A gente está aqui numa emissora tradicional de imprensa. A imprensa tradicional, ela é, por exemplo, o grande pilar de fortalecimento da qualidade da informação. A gente diz que a Finlândia é um país quase imune às fake news pela qualidade educacional, mas um outro grande pilar é pela credibilidade da imprensa tradicional. Uhum. E aqui parece que algumas pessoas resolveram olhar para a imprensa e dizer que não, que o que se diz não é apurado, que vocês não procuram especialistas, que vocês não ouvem, que vocês não estudam antes de publicar. E aí a gente resolve ditar a nossa vida e os nossos saberes por um grupo de WhatsApp. Quem comanda esse grupo de WhatsApp? Qual é o interesse de quem promove essa inflamação dessas pessoas para que elas façam exatamente o que você descreveu? Isso também precisa não, né? Porque aí parece que não está sendo feito. Isso também está no contexto daquela investigação. A manipulação das massas é um conteúdo que está nas interceptações telefônicas, né? Porque essas pessoas sabem fazer isso. Quem trabalha com política sabe como lidar com a massa, né? E infelizmente existe um grande número de pessoas que estão suscetíveis a tratar aí, e aí é um problema também, né? Quando a gente trata algumas figuras políticas como seres mitológicos, grandes heróis. A gente sabe que não é para ser assim, né? Não tenha dúvida. Inclusive, o chamado gabinete do ódio, que
imperou durante o governo de Jair Bolsonaro por muito tempo, né? Os 4 anos de governo, esse gabinete do ódio. E um dos integrantes do chamado gabinete do ódio, que também concorreu como vice-presidente à chapa de Jair Bolsonaro, está preso, que é o Braga Neto. Existe também uma informação de que nos próximos dias, né, assim que o judiciário retomar a normalidade, que Augusto Heleno também, que é outro general 4 estrelas, que também participava desse gabinete do ódio e que tem, eu li a respeito, que também tem uma respeitabilidade maior do que o próprio Braga Neto dentro da caserna. Então, que talvez seja também intimado que era um dos que participavam desse próprio gabinete, né, doutor? Sim, exatamente. Essas investigações, nesse momento, elas conseguem aí já identificar, claro que ainda a parte mais relevante segue sigilosa, né? Mas à medida que alguns laços vão sendo fechados, então aí a gente consegue começar a receber essas informações. A imprensa, em primeiro lugar, né, consegue receber essas informações, e eu não tenho dúvida que nos próximos meses aí a gente vai ter novas notícias e notícias, infelizmente, surpreendentes aí, o que é natural de uma investigação tão grande e em decorrência do que a gente já ouviu, especialmente esses fatos do final de 2024, né, do planejamento aí do assassinato de autoridades tão altas. É possível prever já quais serão as penas que esses personagens irão enfrentar, ainda mais considerando que são militares de alta patente? A gente consegue sim, a gente consegue imaginar, porque os crimes que estão pautando as investigações desse grupo gigante aí dos Artpers de 8 de janeiro, eles têm ficado em torno, e aí eu vou mencionar especificamente os crimes que o Supremo tem classificado como graves, né? Que é a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, né, o que faz muito sentido, a gente nem aí tem dúvida sobre o porquê desse crime, né? O crime de golpe de Estado, também, e aí não para quem arquitetou, mas para quem executou, o crime de dano qualificado, para todos, a associação criminosa, né? Esses são os crimes considerados graves. Algumas pessoas já foram condenadas, como eu disse, com relação a isso, e outras pessoas, alguns presos, outros foragidos, essas pessoas investigadas nesse momento são investigadas justamente por isso, principalmente esses 2 primeiros que eu mencionei, que é o golpe de Estado e a tentativa de abolição do Estado Democrático. As penas, até agora, as condenações, elas tiveram penas, Juliana, que variaram desde as mais simples, que foram de 3 anos, até penas de 17 anos de prisão. Agora, no caso do grupo que arquitetou e que coordenou todo esse movimento, essas penas provavelmente superarão esses 17 anos. Doutor, o cidadão comum deve estar imaginando, né? 2 anos de tudo isso, né? E existe ainda muita investigação em andamento e de repente pode-se achar que a justiça brasileira é num clima de morosidade. Mas o trâmite é desse jeito mesmo, né, doutor? O trâmite é desse jeito mesmo. Essas investigações, e aí como eu mencionei, né? Quando é algo mais simples, quando você tem a clareza de uma imagem, de uma câmera de segurança, que identifica, e aí você consegue identificar o rosto a partir da câmera de segurança, encontra o endereço, busca a pessoa, você consegue finalizar rapidamente esse caso, esse processo. Mas daí a tentar identificar quem planejou, quem pagou, como pagou, porque uma coisa é uma transferência de conta bancária, um PIX, por exemplo, em que você rastreia, você quebra o sigilo bancário daquela pessoa e você consegue rastrear que, olha, X enviou dinheiro para Y no dia tal, essas pessoas não têm relação nenhuma, por que isso aconteceu? Outra coisa, por exemplo, é a entrega de dinheiro em espécie.
Como é que eu faço para entender? Como é que eu faço para saber qual foi o valor, em que local isso aconteceu? Essas dificuldades, eu estou usando aqui um exemplo muito simples, mas que é uma dificuldade de investigação. Olha, eu preciso provar. Se eu estou dizendo que é financiador, eu preciso provar que ele entregou dinheiro. Como eu provo que ele entregou dinheiro se tudo foi em espécie, por exemplo? Então demora mais. Preciso tentar um outro tipo de estratégia de investigação e pensemos aí, né, que como tudo isso está acontecendo no âmbito do STF, o STF tem lá 11 ministros, né, que acumulam com esse trabalho o julgamento de processos de um país que tem mais de 200 milhões de habitantes. A gente viu algumas polêmicas relacionadas às pessoas envolvidas no 8 de janeiro, como, por exemplo, moradores de rua, pessoas mais sensíveis, doentes, e muitas pessoas se sensibilizaram até com é uma mãe de família, um pai de família. Como funciona? O STF está levando em conta tudo isso, a característica dessas pessoas? Francamente, e a princípio, essas características não são levadas em consideração. Você pontuou bem, tem algumas alegações, reclamações, acho que essa palavra se encaixa melhor, inclusive, decorrentes da morosidade. Vou usar um exemplo, tá? Então, você tem ali um investigado que está preso nesse momento, ele está preventivamente preso, e ele teve todo o patrimônio dele bloqueado. Só que ele era a única pessoa que trabalhava naquela família. Então, aquela família, nesse momento, não tem a renda dele, à medida que ele está preso preventivamente, e também não acessa o patrimônio, que está todo bloqueado. Os advogados de pessoas em situação como essa, por exemplo, têm feito críticas severas a essa morosidade, ou que também eles têm chamado aí de falta de razoabilidade, em razão da demora e da continuidade do bloqueio completo, que inviabiliza muitas vezes aí a vida dessa família que está aqui fora e continua tendo necessidades normais, né, como a ida desses filhos para uma escola, por exemplo, e o pagamento de uma mensalidade. Ô doutor, e quem é que vai pagar o prejuízo, né? Segundo a grande imprensa, mais de 21 milhões de reais de danos ao patrimônio, né? Inclusive patrimônio histórico, né? O relógio que veio num presente foi restaurado e vai ser simbolicamente restituído ao seu posto hoje. Quem é que vai pagar tudo isso? Você já bem pontuou, né, que o Supremo Tribunal Federal já conseguiu restituir uma quantidade interessante para os cofres públicos, mas dificilmente, posso estar enganado e tomara que eu esteja, mas dificilmente o prejuízo completo será coberto pelas fixações de multa e pelos ressarcimentos que serão aplicados às pessoas envolvidas. É o patrimônio público, é o Tesouro Nacional. Ou o que eu quero dizer com tudo isso é que é a nossa tributação. O dinheiro do nosso imposto de renda, por exemplo, que vai custear a restauração completa de tudo aquilo que foi feito. E isso é bastante interessante também, né? Porque quando a gente tem um problema e uma insatisfação, primeiro, a gente vive numa democracia e num Estado de Direito. Então a gente trabalha as nossas insatisfações de acordo com as regras, e não destruindo as instituições e destruindo a própria Constituição. Isso nunca é um caminho. E não existe nenhuma previsão constitucional que permita a destruição. E aí, num plano muito prático, quando a gente fala de uma destruição que já aconteceu, somos nós próprios que pagaremos para reconstruir, para refazer tudo aquilo, né? Algumas coisas não se reconstroem, não se refazem, a gente vai restaurar, mas o conteúdo original, a arte original ali, como o caso do relógio, por exemplo, ou de obras, elas foram perdidas, né? Não é mais original. E aí, e por que o dinheiro não é suficiente, né? Porque muita gente vai ser condenada a ressarcir o erário em 2 milhões de reais, mas não tem patrimônio para isso. Então não vai, na prática não vai ressarcir, e aí o Tesouro Nacional
o nosso dinheiro pago através da tributação que vai ser usado para os reparos. Doutor, por fim, eu queria que você, como especialista aí na Constituição, no direito eleitoral, falasse a importância de dar as consequências para essas pessoas, né? Pensando em âmbitos legais. Qual a importância de ter as consequências devidas? Isso é fundamental, né, Juliana, porque nós precisamos entender, e uma das maneiras de fazer com que isso aconteça é punindo as pessoas que não respeitaram as estratégias constitucionais para insatisfação. Se eu não estou satisfeito com um prefeito, governador ou presidente, eu voto em outra pessoa no momento adequado. E se o meu candidato não venceu, a força não vai ser mais admitida como um fator de afastamento. Eu não vou vencer pela força. E se eu achar que eu posso vencer pela força, aí eu vou sofrer a devida punição, precedida de um processo com respeito de todas as regras constitucionais. A gente no direito trabalha sempre com duas esferas de atuação, né? A informação que vem com uma ameaça, olha, você não pode violar as regras, mas se isso acontecer, a gente vai para o segundo plano, que é a aplicação da força, é a prisão. Os condenados, esses que já foram condenados, né? E aí os que não vão à prisão, eles foram condenados, eles vão ficar com tornozeleira, e uma das penas alternativas é a frequência em cursos sobre democracia. A gente reclama do país sobre desenvolvimento econômico, sobre o preço do dólar, etc. A gente só consegue evoluir se a gente tiver estabilidade democrática, estabilidade política. Se a gente ficar tentando destruir os poderes da República, olha, não adianta, que a nossa estabilidade econômica não vai acontecer, ela é um consequente disso. A gente precisa entender que a nossa Constituição de 88 tem que ficar, não por 20, mas por 200, por 400 anos. A gente não pode mais mexer nela. Como o nosso modelo aí, que as pessoas tanto gostam de usar, como os Estados Unidos fazem, volto a dizer, a deles é de 1789, eles não mexem na Constituição deles, a gente não deve mexer na nossa. E quando a gente tenta destruir a nossa, rasgar e jogar no lixo, aí é por isso que essas pessoas precisam sim sofrer a devida punição. Isso tem um caráter pedagógico para os outros, né, que não fizeram nada, mas talvez tenham tido vontade de fazer. Ô doutor, o que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, há 4 anos atrás, de repente serviu de exemplo, de estimulação para que as pessoas conduzidas, né, as mal informadas, com falta de conhecimento, fizessem algo parecido e talvez até mais devastador aqui, tentassem fazer mais devastador aqui no Brasil. Existe a possibilidade, inclusive, no dia 20, quando o Donald Trump assumir a presidência nos Estados Unidos, que ele perdoe essas pessoas que foram identificadas e processadas nos Estados Unidos. Isso, de repente, essa reação do novo presidente americano pode repercutir de alguma forma aqui no Brasil? Pode, e não só pode, como vai repercutir. A gente tem alguns movimentos se repetindo, eles são muito parecidos em alguns lugares do mundo, né? E aí, para quem gosta de leitura, né, eu vou fazer uma recomendação aqui de um livro bastante antigo, mas que já nos mostra isso, chamado Futuro da Democracia, do Norberto Bobbio, ou Inimigos Íntimos da Democracia, também é um outro livro bastante interessante, para a gente entender que esse movimento, ele acontece em diferentes lugares. Ele não vai ter sucesso, ou ele dificilmente vai ter sucesso em democracias mais estáveis. E ele facilmente vai ter sucesso em democracias instáveis. Que bom que em 8 de janeiro a gente segurou. E hoje a gente ainda tem a nossa Constituição de 1988.
e que tudo que está acontecendo, essas matérias, essas reportagens, exatamente como vocês estão trabalhando agora, que hoje, esse dia simbólico, né, de 2 anos pós o 8 de janeiro, eles possam nos fortalecer, porque eu não tenho dúvida que os reflexos vão acontecer, mas a gente precisa estar fortalecido para que quando esses reflexos aconteçam, nós mais uma vez possamos resistir e manter a Constituição de 1988 vigente, unindo mais uma vez, se for o caso, as pessoas que tentarem romper essa Constituição antidemocraticamente. Doutor Guilherme, a gente gostaria de agradecê-lo mais uma vez pela sua participação aqui no primeiro jornal da Prevera FM, e a gente vai requisitar a sua participação sempre que for necessário, porque nós vamos ter muitas atualizações de tudo isso que nós falamos hoje, né, doutor? Eu é que agradeço. Seguramente a gente vai passar aí por inúmeras atualizações. Tomara que as atualizações elas sejam só processuais, né? Uhum. Alguém foi identificado, processado, condenado, recorreu. Tomara que falemos só sobre isso e não sobre ocorrências mais graves, novas tentativas de golpe como a que aconteceu, embora tenhamos aí momentos críticos, como vocês muito bem mencionaram. E da minha parte é sempre um prazer estar com vocês. Parabéns pelo trabalho. Esse trabalho de imprensa tradicional é muito importante para fortalecer a democracia, porque transmite uma informação estudada, pensada, séria. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Nós é que agradecemos. Bom dia, doutor. Agora 7 horas e 30 minutos, nós vamos ao intervalo. Já nós voltamos com a sequência do primeiro jornal. Você ouviu Primeiro Jornal Prevera FM.